Senhor, é a tua palavra, e eu te peço, Deus, que como flecha direcionada aos corações dos teus filhos, aos nossos corações, essa palavra entre, como semente também, ó Deus, em boa terra. Faça o que lhe apraz. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Essa palavra é bem simples, porque todo mundo conhece a história do cego de nascença. Jesus vê o cego no caminho, e muito provavelmente esse cego era conhecido de todos, porque ao decorrer do texto, se você ler mais para frente, vocês vão ver que pessoas o conheciam. E esse cego, diz o costume judaico, aliás, diz os historiadores a respeito dos costumes judaicos, que todo aquele que era coxo, corcunda, cego, ele era muito mal visto. Ele era, o entendimento era que essas pessoas eram amaldiçoadas. O entendimento é que essas pessoas não eram dignas de estar no meio da sociedade. E pasmem, os estudiosos vão dizer que aos 13 anos, os pais das pessoas, como esse rapaz, como este homem, cego de nascença, poderia tirar eles dentro de casa e abandoná-lo. E este homem, à beira, estava lá no caminho, e Jesus o encontra no caminho. E os discípulos vão e perguntam, a famigerada pergunta: quem pecou, mestre, ele ou os seus pais? E é muito interessante porque os discípulos fazem essa pergunta, não é porque eles queriam julgar o rapaz, o homem. Era simplesmente porque era costume. Pense, eles queriam saber do seu mestre, daqueles a quem ele seguia, o que ele pensava sobre os ensinamentos. Quem pecou, ele ou os seus pais? Porque, de fato, no entendimento do povo judeu, alguém tinha pecado e aquele rapaz era culpado. De alguma forma, ele vinha carregando a maldição. Por quê? Porque ele nasceu cego. Ele não ficou cego porque ele se acidentou. Ele nasceu cego. Então, aquele homem era visto como amaldiçoado. Dizem os historiadores que ao encontrar uma pessoa dessas pela rua, e eu vi um pastor falando sobre isso lindamente, e eu falei assim, isso faz muito sentido. Dizem os historiadores que ao ver um cego de nascença, um coxo, um corcunda, o costume era: maldito, raca, linguagens de perjúrio, linguagens de xingamentos, linguagem, perjúrio não, pejorativa. Essa era a linguagem. E é costume, quando se via alguém que era considerado indigno, cuspirem no chão. Em Jesus não cuspiram nem no chão, cuspiram nele. E aí, este homem, quando Jesus o enxerga, quando Jesus o vê, os discípulos fazem essa pergunta e Jesus responde isso: nem ele nem os seus pais. Nem ele nem os seus. É muito comum, meus irmãos, nós passarmos pelas ruas e alguém nos ver em situação de tribulação, provação. É muito comum alguém fazer como fizeram essa pergunta para Jesus a respeito desse homem. É muito comum. O que fulano fez de errado para estar passando por isso? O que você fez de errado? Lembra de Jó? Os amigos chegaram, amigos, chegaram e, Jó, conta, o que está acontecendo? O que você fez para estar passando por essa situação? Você conhece a história de Jó. Jó era um homem muito bem visto na sociedade, e de repente ele perde tudo e seus filhos, e as pessoas automaticamente fazem o quê? O que você fez de errado?
Talvez, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, você que está em casa, esteja vivenciando uma situação tão difícil, tão difícil, tão difícil, que alguém vai apontar o dedo para você e vai dizer o que você fez de errado. Por nada isso não vem. Não é assim? As pessoas nos julgam muito facilmente. É muito fácil julgar, não é não? Fala para mim. É muito fácil julgar. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Jesus que estava lá e encontrou este homem, o Jesus que você leu comigo e viu que ele deu vista a esse cego, é o mesmo Jesus que está aqui. E olha só o que Jesus faz. Jesus vai dizer que tudo o que ele está vivenciando é para que o nome do Senhor seja glorificado. Ah, mas Jesus tem prazer no sofrimento do outro para glorificar o nome dele? É isso que o texto quer dizer? Que alguém nasce apenas para ser glorificado o nome dele? Será que é isso, gente, que a palavra do Senhor quer nos dizer nessa noite? Que você só está passando por isso porque você foi escolhido para viver para a glorificação do nome dele? É nesse sentido? Não. Não. O sentido é que você pode estar vivenciando uma situação tão grave ou tão difícil que as suas mãos não conseguem resolver, o seu dinheiro não consegue resolver, o seu amigo não consegue resolver, o seu advogado não consegue resolver, os médicos não conseguem resolver. E se ninguém pode resolver, deixa eu te falar uma coisa, o Jesus que encontrou aquele homem, ele está aqui, ele pode resolver. Entenda de uma vez por todas, aquilo que nos cabe fazer, nós fazemos. Aquilo que não nos cabe é para glorificar o nome do Senhor. Por quê? Porque Ele faz. Porque o Jesus que encontrou aquele homem, Ele também nos encontrou. O Jesus que passou por aquele homem e viu a sua situação, e viu os julgamentos que estavam sendo impostos sobre ele. O Jesus que estava lá também está. Qual é o teu problema? Qual é o teu problema? Qual é a tua situação difícil? Qual que é a sua adversidade? Qual que é o motivo da sua tribulação, da sua provação? Qual que é o motivo da sua luta? Jesus está aqui. E eu vou te dizer mais uma coisa. Ele está aqui, está te vendo, nos vendo. O Jesus que estava lá está aqui, está nos vendo. Oh, glória. E a forma mais interessante que Jesus encontra para que este homem volte a ver é uma forma. Eu sou do Ocidente, né? A gente é limpinho, né? Aí a gente não gosta muito desse negócio de cuspe, lodo, baba. A gente não gosta não, né? Tem alguém que gosta? Eu não gosto não. E aí eu olhei assim, uma eca, né, Jesus? Por quê? Por quê, Senhor? Eca, né? Cuspe na terra lá, faz o lodinho, passa na vista do... Eu não sei não. É muito desespero, né? O homem não viu o que Jesus fez. Olha para cá, isso é interessante. O homem não viu o que Jesus estava fazendo, porque ele era, mas as pessoas que o julgavam viram o que Jesus estava fazendo. E olha só que legal, olha só que interessante. Eu fui ler, eu fui estudar, eu fui ver algo a respeito disso. E eu falei, mas por que cuspe? Por que cuspe Jesus? Se o cuspe era o motivo da sua vergonha, Jesus pega o motivo da sua vergonha e transforma cura, milagre, honra. Ele era maldito porque era cego. E agora? Ele era mal visto porque era cego. Mas e agora? E eu achei mais interessante exatamente isso. O porquê que Jesus tinha que usar cuspe. O cuspe que tantos outros passavam e jogavam em terra, xingando, usando linguagem pejorativa, amaldiçoando ainda mais aquele homem. Jesus pega a mesma espécie de
substância que causa lamento, dor, sofrimento, vergonha, tristeza e transforma no motivo da sua maior alegria, no motivo do seu maior testemunho. E eu tenho dito muito isso. Entenda, meu querido, minha querida, de uma vez por todas, todas as coisas que nos são acometidas, que nos trazem sofrimento, elas serão motivo do nosso testemunho, se você crer, se você acreditar, se você deixar que Jesus chegue até você. Será dessa forma. Por quê? Porque você tem duas escolhas: senta e chora, ou vai para Jesus. Sabe? Nós temos sempre duas escolhas: senta e chora, lamenta. Mas eu estou doente, o médico disse isso, isso e aquilo, mas eu estou com esse problema e eu não vejo solução. Senta e chora, ou levanta e vai até Cristo, porque Ele pode resolver, Ele pode solucionar. E o mais interessante que eu vejo nesse capítulo, mais uma vez, Jesus está curando no sábado. E você sabe que o sábado para os judeus é o dia do descanso. É um dia que não se poderia plantar, colher, não podia acender fogo, não podia, eles só poderiam comer, claro, poderia, lógico, celebrar ao Senhor, cultuar ao Senhor e descansar. E aí passaram-se os anos, Deus criou esse dia do descanso para o prazer dos seus filhos, para que eles entendessem que havia um momento de trabalhar, mas havia também um momento de passar com a sua família. Olha que coisa boa. Deus não fez nada errado. As pessoas colocaram algumas coisas a mais nesse sábado e começou a pesar sobre os ombros. Aquilo que deveria ser um dia de descanso e prazer passou a ser um dia pesado. E quando Jesus ele cura este homem, ele já estava sendo perseguido e ele continua sendo mais perseguido. E veja o versículo 13. Ele vai dizer exatamente isso. Olha, levaram aos fariseus aqueles que antes era cego. Aí o 14 vai dizer, e era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Era sábado. Sábado podia curar? Não. Sábado não podia curar, porque era dia de descanso. Mas lá no versículo, nos primeiros versículos que nós lemos, Jesus fala assim, a noite vem e ninguém pode trabalhar. E o versículo, que tem até uma canção sobre ele, o meu pai trabalha todos os dias e eu também vou trabalhar. Jesus trabalha todos os dias para que você possa descansar. Olha, de novo eu vou falar, hein? Jesus trabalha todos os dias para que você e eu possamos descansar. E se Jesus não podia curar no dia do sábado, porque era dia de descanso, vamos lá? Jesus, lá no... Pode colocar, minha filha? Mateus 11, 28. Coloca, por favor. E eu já estou terminando. Veja bem. O sábado foi criado para o dia do virou um dia de peso, obrigações. Jesus faz o milagre. Eles acusam Jesus de cometer pecado. E Jesus vai dizer assim: vinde a mim, quantos? Perdão, irmãos, com mais fé. Vinde a mim, quantos? Os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Por que você está falando isso, minha irmã? Muito simples. Muito simples. Jesus cumpriu toda a lei. Toda a lei. Ele foi o sacrifício perfeito. Perfeito. Quando Jesus, ele se declara lá,
em Marcos 2, 27 e 28, que Ele é o Senhor do sábado. Ele vai declarar que o sábado não foi criado. Aliás, Ele vai declarar que o sábado foi criado para os homens, e não os homens para o sábado. Veja, o sábado é o dia do Vou explicar. O sábado é o dia do descanso. O descanso foi criado para o homem e não ao contrário. E aí as pessoas não entenderam. Como Jesus é o cumpridor perfeito de toda a lei, Ele vai dizer assim, olha, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, os que estáis o quê? Cansados. Ele é o sábado. Ele é o nosso sábado. O que Jesus está falando em Mateus é: vinde a mim todos os que estáis cansados, porque Ele é o nosso descanso. Ele é o nosso sábado. Ele está convidando não só aqueles que estavam lá quando Ele falava, mas a todos nós: vem descansar em mim. Vem descansar em mim. Sabe, o motivo da sua vergonha eu posso transformar em honra. Vem descansar em mim. O motivo da sua tristeza eu posso, Cristiano, transformar em alegria. Venha descansar em mim. Ele é o Senhor do sábado. Ele é o sábado. Ele é o nosso descanso enviado pelo Pai para tirar-nos das nossas mazelas, para alegrar o nosso coração, para nos fazer viver uma vida plena, em alegria, ainda que tenhamos momentos difíceis, mas para nos fazer viver uma vida nele, em alegria. Ele é o nosso descanso. Eu convido você, meu querido e minha querida que está aqui, para descansar no nosso Jesus. Não descansa no sábado, não descansa no domingo, descansa nele. O nosso Senhor, Ele é o nosso sábado. Aquele que curou aquele homem e transformando assim toda a sua vergonha em honra. Ele está aqui. Descansa nele. Coloque a sua cabeça no peito dele e diga: ei, Jesus, deixa eu descansar em ti. Está cansado, meu irmão? Descansa nele. Clama por ele. Ele vai transformar o motivo da sua maior tristeza em alegria, o motivo da sua maior luta em testemunho de vitória. Apenas creia e descanse nele. Amém, meu irmão. Amém, igreja.